Oi, pessoal! Gente, vai virar uma marca registrada eu chegar aqui coçando o nariz? Não, já tô sarando, calma, calma. Vamos lá, não vou editar, porque já contei, né? Sou péssima de edições, quando eu edito não dá bom. O vídeo some. Tô com medo. Aí eu gosto dessa realidade nua e crua mesmo, né? Bom, pra quem não me conhece, sou Regina Santos. É muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez e bora a um papo íntimo. Eu tava aqui com as minhas reflexões de sempre. Eu falei, bora conversar. Por quê? Papo íntimo na ponta da agulha, hein? Vou colocar esse título nesse vídeo. Papo íntimo na ponta da agulha. Tô eu aqui fazendo. Ó, gente, pausa. Olha ele, hein? Lindíssimo. Tô eu aqui fazendo o penúltima carreira aqui do meu tapete, do bico, né? E pensando, cara, que desafio é. Porque eu tô aqui pensando, nessa hora tá um barulho lá em cima em casa, aqui em cima fica a minha cozinha. A Nina, minha companheira, que é a cozinheira oficial da casa, essa hora ela já está movimentando as panelas. E os últimos dias têm sido de grandes emoções aqui, viu, na intimidade. Grandes emoções. E eu estava aqui pensando, estou aqui pensando, porque pensar na casa da minha amiga cliente é tão fácil desenvolver algo para casa dela. Mas pensar em algo aqui para minha casa é um desafio que não é brincadeira, não. É quase o nó de tecelão, tá? Por isso que eu tô aqui, crochetando e pensando. Gente, eu já contei aqui, né, que o meu quarto tá sofrendo reforma, que a Bonita tá fazendo. E o que que eu não contei para vocês, que é um papo íntimo. Ela adora um carrinho de Mercado Livre, tá? Ama um carrinho de Mercado Livre, ama comprar. Todas as noites você vê ela, ela tá ali, ó. A tela do celular dela parece que a tela de descanso é amarela, pra vocês terem noção. Mercado Livre é amigo love dela. Compra mesmo, viu? Compra, compra, compra. Aff. E por que eu tô falando isso? Porque dentre as compras dela, ela comprou, aqui entre nós, tá? 2 tapetes, uma passadeira e um tapete redondo, têxtil, tá? Têxtil, porque se pelo menos tivesse falado assim, artesã tal, fio tal, receita tal, trama tal, eu ia falar, não, peraí, deixa eu ver também, né? Deixa eu ver também. Porque eu sou admiradora das minhas amigas artesãs. Agora há pouco mesmo eu tava falando sobre uma amiga que fez um trilho de mesa com a parte central ali para panelas. Ontem dormi falando nisso, hoje acordei falando nisso, agora há pouco eu tava falando isso porque isso tá encruado aqui na minha carne, pensando, né, nas minhas reflexões. Então, se fosse um assim, ok, perfeito, tá bom. Entendo, compreendo, quero conhecer também. Mas não. Ela foi lá e comprou 2 tapetes têxtil para colocar no meu quarto. Como vivo com isso, galera? Como sobrevivo com isso? Fala a verdade. Acontece aí na casa de vocês também? Deve acontecer, não é possível que a privilegiada desses feitos seja somente eu. Porque não é a primeira não, nem será a última, viu? Eu respiro e sigo. Mas por que que eu tava falando isso? Porque essa multidão de coisas que vem, né, fervendo aqui a minha cabeça. Cara, aqui na minha cozinha, a gente tem uma mesa de 12 lugares. Enorme, sabe aquelas mesonas? Estilo mesa de escola, para quem é da cidade, né? Para quem é da região mais interior, mais pousadas, mais região rural, sabe o que eu tô falando? Aquelas mesas de madeira, cheia de cadeironas retangular, assim, enorme. Tem uma na minha cozinha, gente. E aí eu pensando nesse trilho, eu fico pensando assim num trilho de mesa cheio de espaços para as panelas e para as coisas, porque aqui a gente é de poucos armários, a gente é mais de coisas à mostra, sabe? E aí eu pensando assim numa estratégia de colocar ali partes que fiquem por exemplo, a gente usa aquelas bolachas de madeira, sabe, na mesa, que
Acaba as bolachas assim certinho, coisa mais linda do mundo. E isso não é um desafio, o desafio não é tecer não, tá? O desafio é fazer acontecer na rotina aqui da minha casa. É como, né, os joguinhos de banheiro. Aí na sua casa funciona? Aqui na minha casa não funciona. E por isso que eu falo, é um papo íntimo, porque eu não posso falar isso pra qualquer um, galera. Não posso! Como é tão fácil pra mim olhar o banheiro do outro, a sala do outro, a cozinha do outro, e fazer acontecer, e já encontrar o fio, e já encontrar a metragem, e já encontrar a cor que represente cada lar. E o buraco ser mais embaixo aqui na minha casa, aí na sua casa também é assim? Porque olha, não é fácil não, viu? Meu Deus do céu, o que que acontece? Alguém que estuda aí, como que fala? Mente humana, atitudes, né? O que que passa na cabeça dele? Alguém me dá uma luz aí? Fala pra mim que isso é normal. Fala que não é só aqui na minha casa que acontece dessas coisas. Divide comigo aí a opinião de vocês. Acontece aí na casa de vocês? Vocês vivem esses dilemas na casa de vocês ou não? Eu acho que vive. Acho que vive, sim. Sabe por quê? A minha companheira Nina, ela é corretora de imóveis. E aí, dentre as compras e vendas voltadas à família, a maioria não acontece com ela. Não é ela que tá... Ela, na maioria das vezes, ela responde dúvidas, né? Ou dá direcionamento de pepinos que a família se enroscou. E ela tem uma família grande, hein? Mas compras e vendas dela mesmo sempre são com outros corretores. Não é feito com ela, não. Feito com outros corretores. E eu também costumo ver muita gente assim que, né, do ramo de beleza. Tipo, tem uma pessoa na família que é cabeleireiro ou manicure, e o resto da família está frequentando outros salões. Então, isso, de certa forma, me dá a sensação que é comum essas coisas, né? E me leva para outra memória até de outra coisa que eu estava falando outro dia sobre o desafio de, quando a gente mora na cidade, a gente vai arrumar emprego e a gente sempre arruma emprego lá na... Você mora na Zona Sul, você arruma na Zona Norte. Ou vice-versa, você sempre tem o dilema do trânsito, do percurso longo, do desafio para chegar no emprego, para deixar filhos na creche e essas coisas, né, que todo mundo conhece. E aí eu até me perguntei, fiz essa pergunta na roda esses dias, por que quem trabalha na Zona Norte não mora na Zona Norte? Por que quem trabalha na Zona Sul não mora na Zona Sul? Gente, o que que acontece, hein? Sério? Vocês já pararam para pensar aí nisso? Ou isso é aqueles memes de perguntas bobas sem respostas? Quando eu falo para vocês que eu falo com 300 mil Reginas aqui dentro da minha cabeça, são essas coisas que passam na minha cabeça, viu? Aí eu fico na minha vista aqui, pra natureza, pro natural, vendo o sobrenatural, vivendo o sobrenatural. Pense, aí que vaga mesmo essa cabeça, viu? Mas, ó, isso me causa leveza, né? E muita indagação, muita vontade de saber. Sou nerd, né? Fico estudando. Não estudo essas coisas não, tá? Que eu tô falando pra vocês. Estudo sobre vendas, sobre estratégias, sobre crochê, claro. Sobre evolução humana, assim, né? Desenvolvimento interpessoal, essas coisas, tá, gente? Não fico estudando o porquê da roda ser redonda, não. Isso aí não. Mas isso não quer dizer que eu não tenha curiosidade. Isso me causa pensamentos diversos. Mas como a gente já é aí amigos, né, íntimos, porque para você vir aqui maratonar um vídeo no YouTube, eu penso que você tenha que se considerar amigo daquela pessoa. Eu tava até vendo um tempo atrás, né? Olha pra onde nós já vamos. Falando sobre esses influencers famosos aí, estourados, engajados da rede social. Tinha uma... São várias, né? Mas tinha uma situação com uma influencer onde a seguidora estava literalmente a seguindo lá na Arábia, né? Ó,
A seguidora já é chiquérrima, mas era meio maluca, porque tava seguindo a influencer lá, famosa. E ela se sentindo coagida e tal. E aí outra que se acha famosa também, né? E é, né? Que as pessoas fazem deles famosos nessa proporção, né? Inalcançável. Tava lá falando, ai, vocês precisam entender que vocês conhecem eles, a gente, né? Mas a gente não conhece vocês. Não mentiu, né? Não mentiu mesmo. Mas é o que eu ia falando. A pessoa, quando vai seguir outra, lá fica seguindo, ela realmente se acha amigo da outra, né? Ainda que a outra nem, né? Tanto comentário, letrinha curtida, dinheirinho subindo, né? Que ela nem sabe quem é você mesmo, né? Então, se vocês estão aqui me assistindo e dividindo deste pensamento comigo, ou simplesmente rindo, por saberem que forma que aqui divertidamente funciona, é porque vocês consideram meus amigos, né? Então, muito obrigada, tá? Aí, claro que eu vou ter esses papos íntimos do que passa na minha cabeça com vocês, né? E qual a vantagem? Com vocês aqui eu posso falar e crochetar. Eu nem preciso parar para ir fazer café para vocês. Não preciso sair do ateliê. Não preciso prender os cachorros, que tem uma galera aqui de cachorros que para vir uma visita aqui tem que ter toda uma logística. Então até que é bom ser amiga de vocês, né? E eu espero que vocês também estejam achando bons aí ser meus amigos seguidores, tá? E se estão achando, aproveitem para deixar aí sugestão de que pauta que eu trago aí para vocês, porque a ideia é exatamente essa. Qual o intuito desse canal? A gente bater papo sobre variedades de assuntos, né? Tentando trazer assuntos descontraídos, porém assuntos somatórios e assuntos que a gente crocheta e fala, né? Tem as meninas que fazem o embala e fala, eu também vou fazer embala e fala em alguns momentos, os blogs das peças, mas para uma rotina mais corriqueira, diária, eu quero trazer para vocês isso. Esse canal ser vamos crochetar e falar sobre outras as coisas, sobre assuntos variados, sobre as reflexões da cabeça da Regina, né? E aí eu duvido que vocês não tenham as da cabeça de vocês ainda também, que vocês queiram colocar numa roda de crochetaria pra gente bater de papo. Aí fica aqui entre a gente, né? Prometo pra vocês que eu não vou expor vocês nome a nome lá na minha outra rede vizinha, né? Porque, pra quem não sabe, eu também tenho um Insta, tá? Me segue lá. Não vou pegar o nominho de vocês, colocar lá e falar, olha, a Fabiana me contou que o marido dela, o tal fulano, assim assado. Não, tá? Mas aí, se o seu marido vir aqui me seguir também, aí ele vai ver, né, Fabiana? Brincadeira, tá, galera? Agora falando sobre outra coisa. Graças a Deus, eu já estou sarando da minha gripe. Graças a Deus, as feridinhas da minha boca já está cicatrizando. Olha, hoje eu consigo rir sem doer. E a minha boca tá se levantando assim, naturalmente, porque essa parte aqui tava travada, assim, eu tava falando só com essa parte aqui mesmo, e essa aqui travada. E fora que ardia e eu ficava coçando, né? E aquele excesso de pomada. Ai, tava sofrido, viu, gente? Nossa! E é um sofrimento que me causa estresse. Eu não gosto de dor. Eu não gosto de, por exemplo, Deus me livre quando eu corto a mão. Deus me livre quando eu queimo o dedo. Deus me livre quando eu bato. Porque é minha ferramenta, galera. Aí tem que ficar com o dedinho assim pra cima, sabe? Pegando de qualquer jeito na agulha. Meu Deus. Isso não é a dor em si que me causa o problema. É aqui, ó. O divertidamente fica em parafuso. Que eu me sinto perdida no meio da tempestade de areia. Ave Maria. A mesma coisa eu sou quando eu tô com, por exemplo, uma gripe, né? Que é algo contínuo que não passa logo. Porque eu penso assim, tá, tô com tal coisa, vou tomar uma injeção bem grandona, acabou. Você para lá e eu para cá. Agora, quando são essas doencinhas que fica te torturando diariamente, pouco a pouco, aí você fala, ela está indo embora. Aí no outro dia você acorda, ela continua aqui.
vai me dando um nervoso. Que do mesmo jeito que a gripe me pegou de pau, eu quero pegar ela. É que eu não sei onde ela tá. Ela fica por aí, né? Invisível, rodeando, abraçando-se a mim e a todo o resto, né? Porque passa de uma pessoa para outra. Falando em gripe, vocês pegaram gripe aí? Nossa, gripe mundial, né? Tá louco. E uma gripe tão louca que eu vi as pessoas falando de sintomas virais, né? Gripe viral. Aff, Maria, antes a gripe era: fiquei sem voz, tô congestionada, tô febril. Agora, gripe com dor de barriga? Que gripe, né? Aí sabe o que eu tenho de conclusão disso aí? Lá vem eu e minhas conclusões das minhas reflexões. Eu penso que essas gripes, elas já são anomalias por conta dessas vacinas todas que a gente precisou e precisa continuar tomando, né? Sabe lá Deus até quando? E como as gripes, elas desenvolvem e elas aprendem a combater os remédios, né? O remédio combate ela combate o remédio e tal. Elas são mutantes delas mesmas. Eu penso que juntando a gripe com as vacinas, tem aparecido essas mutantes ainda. Faz sentido, não faz? Ou você vai falar, Regina, nada a ver? Eu acho que faz sentido. As gripes mutaram, as mutações delas com esses novos sintomas tem a ver com essas vacinas que a gente precisa tomar, tá, galera? Não sou contra a vacina, não, pelo amor de Deus. Se você é, não vamos brigar por isso, mas eu não sou, tá? Eu sou a favor da vacinação, tanto que já tomei aí todas as doses e fico de olho em tomar, mas eu falo, se quiser me dar vacina a cada 30 dias, pode me dar, não tem problema, não tenho medo de tomar injeção, não. Seja aí para o bem maior, né? Jesus. Mas, ó, voltando a falar aí de gripe. Não tá pancada, hein? E eu ainda vi uma amiga falando que as gripes estão, assim, corriqueiras de dentro de casa mesmo, que quando tá apresentando melhora, né? Porque pega de uma pessoa para outra dentro de casa. Aí quando aquela primeira que pegou tá sarando, ela pega de novo daquela última e continua girando o ciclo da gripe dentro de casa. Ai, gente, não. Juro, ontem eu falei até pra minha cunhada, eu tava conversando com a minha cunhada sobre isso, eu falei pra ela assim, eu não dou conta de pegar essa gripe 2 vezes não, senão, juro, meu bico cai. Porque eu tava com o biquinho de pato aqui, só crescer de novo mais uma vez, 2 vezes seguidas, cai, gente. Já tem os lábios grandes, assim, né, volumosos por natureza. Se eu tiver que pegar aquelas feridinhas tudo de novo, que vai inchar de novo meus lábios, tudo de novo, numa fração de tempo curta, cai meu beijo. Não, não, não. Ai, gente, que loucura, né? Eu vim aqui falar do que eu vim falar no começo? Do desafio de praticar em casa aquilo que a gente pratica facilmente fora de casa, né? Como os nossos conselhos, eles são mais... tem mais um poder forte de atuação fora da nossa casa do que dentro da nossa casa, né? Essas coisas que eu falei pra vocês, é segredo nosso, mas é real, real. Meu Deus, anteontem, lembrei mais um episódio aqui da minha casa. Anteontem eu subi, a Nina tinha colocado os papéis higiênicos, aqui em casa, como tem idosos, tem corrimão, assim, barras de segurança nos banheiros, sabe? Pra segurança dos idosos, né? Ela tinha colocado os papéis higiênicos na barra, assim. E aqui tem o suporte de papel higiênico. De barbante, pinturadinho lá. E ela colocou no corrimão. Isso, gente, isso me dá mini infartos, isso me causa tanto estresse. Aí eu tenho que respirar, respira. Solta. Coloca os papéis. Finge que não viu. Dá uma de louca, sai do banheiro imediatamente. Não. Sério. É só aqui. Aí não acontece isso, não. Porque, olha, não é fácil lidar com essas coisas, viu? Aí, nesse mesmo tempo, eu tenho clientes falando pra mim, Rê, faz porta-papel higiênico pra minha casa. Ô, gente. Doído, viu? Bom, é isso que eu queria dividir com vocês aqui hoje. Nesse vídeo.
Gostaram? Eu gostei de vir aqui bater papo com vocês, sabe? Pelo menos eu não fico falando com as minhas 1000 Reginas, né? Eu venho aqui e falo com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe. Deixa aí a contribuição para mim saber se você aí acontece algo assim, ou algo parecido. Divide com vocês, comigo, a experiência aí de vocês na casa de vocês também, para mim entender como que é. E olha, conversando com vocês eu dei a volta toda, tá vendo? Agora já vou pro meu último, pra minha última carreira do bico. Aí eu vou entrar num dilema aqui agora. Vamos pensar um pouco, mas não vou dividir agora com vocês, não. Peraí, minha mãe tá me ligando. Ô, gente, vou ter que encerrar porque minha mãe tá me ligando. Até a próxima.